noite, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, a graça e a paz de Jesus Cristo seja multiplicada sobre a sua vida nessa noite, nesse tempo que Deus separou para nós juntos adorarmos o seu nome, reconhecermos a sua grandeza, a sua majestade, a sua bondade e também ouvir a sua voz. O Salmo 19, ele fala na sua segunda parte da beleza, da perfeição, da importância da palavra de Deus. O verso 7 diz que a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita. No verso de número 11, o salmista Davi diz assim, além disso, depois que ele fala uma série de considerações sobre a importância dessa palavra, ele vai dizer, por causa desses mandamentos, dessa palavra, se admoesta, se ensina, se instrui o teu servo. E guardar esses mandamentos, essa palavra, a grande recompensa. Eu quero te convidar para um tempo de oração silenciosa, pedindo para que isso aqui que Davi fala se torne uma realidade na sua vida. Que ao ouvir a palavra dessa noite, você seja admoestado, você seja instruído, você seja fortalecido, você seja ensinado, você seja transformado. Porque somente a palavra faz isso na vida da gente. E uma vez ouvindo essa palavra, você receberá a grande recompensa. E ele não está falando de dinheiro, ele está falando de vida verdadeira. Vida reta, vida abundante, vida com perfeição por causa de Cristo. Então vamos ter um instante de oração assim. Eu peço que você ore por mim também, para que eu seja fiel na exposição da palavra do Senhor nessa noite. Então um tempinho de oração silenciosa para todos nós. Deus Santo, Todo-Poderoso, é privilégio nosso, teu povo redimido, ouvir a tua voz nessa hora. Quem sabe nessa noite também, Pai, seja oportunidade de redenção daqueles que ainda não fazem parte desse povo. E isso será por meio da tua palavra, que ela alcance cada um de nós, para edificação, para transformação, para ensino, para santificação, para salvação. E tudo isso, Senhor, redunde em louvor e adoração ao teu santo nome. Eu peço por mim, Deus, usa-me por tua graça, para aquilo que eu falar seja exatamente o que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações nessa noite. É a oração que fazemos como povo teu, em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia, palavra de Deus, ela nos ensina que Deus criou todo ser humano à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus e todo ser humano deve, portanto, refletir o caráter de Deus. Se eu e você somos imagem e semelhança desse Deus, cabe a mim e a você refletir esse caráter, porque somos imagem e somos semelhança. A Bíblia afirma que Deus, esse mesmo Deus, é amor, lá na primeira carta que João escreve, capítulo 4, verso 8.
Amor é uma das características do caráter de Deus. Alguns teólogos afirmam que amor é um de seus atributos. Outros teólogos vão dizer que é muito mais relacionado ao próprio ser de Deus. Independente da colocação teológica, de fato, Deus é amor, e se Ele é amor, e eu e você somos criados à imagem e semelhança dEle, é comunicado da parte de Deus para mim e para você a capacidade de amar. Então, eu e você, como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, temos em nós a capacidade de amar. Isso é para todo ser humano. Quando os representantes dessa humanidade, Adão e Eva, os primeiros, aqueles que vão dar origem a toda a humanidade, decidiram viver a vida distante de Deus, em rebelião, escolhendo não seguir essa vida recebida de graça, conforme os planos, os desígnios de Deus, mas conforme a sua própria escolha, eles então experimentaram o pecado, e o pecado maculou a capacidade do ser humano de amar. De amar como Deus criara o ser humano para amar. O ser humano, depois do pecado, continua amando, mas o seu amor está distorcido. Porque Deus criou o ser humano para amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Deus nos criou para esse exercício de amor. Com o pecado, o ser humano, então, agora passa a amar a si mesmo, acima de todas as coisas. E é por causa disso que nós pecamos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo por causa do amor de Deus por seus filhos criados à sua imagem e semelhança, que precisavam ser resgatados de si mesmos, desse amor idólatra, egoísta e autocentrado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para resgatar seus filhos, então, Deus providenciou que o pecado de cada filho fosse perdoado por causa do sacrifício do primogênito, Jesus Cristo. Quando Jesus se entrega na cruz, assumindo o meu lugar, o seu lugar e o lugar de todos aqueles que crerem em Jesus como Senhor e Salvador, Ele paga a dívida, o salário do pecado, que é a morte. Então, todo aquele que crê em Jesus recebe salvação, é reconciliado com Deus e pode voltar a amar como Deus nos criou para amar. A ceia que participaremos daqui a pouco é uma expressão clara desse amor de Deus por nós. Nos lembra do sacrifício de Jesus na cruz, ao ter o seu corpo moído e o seu sangue vertido. Morreu, foi sepultado, mas ressuscitou para dar vida. Porque quando ele ressuscita, ele diz: eu venci a morte, e se você crer em mim e confiar em mim, eu também te darei vida. A morte não terá poder sobre você. Meus irmãos, a realidade é que nós não temos amado conforme o plano de Deus. Porque ainda que nós, e eu estou falando daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, já foram resgatados e agora têm o Espírito Santo habitando em si e podem amar como Deus preparou para amar, ainda lutamos contra o pecado. Ainda lutamos contra esse amor egoísta e tantas vezes vamos olhar para nós mesmos e não para o outro. Tantas vezes vamos viver para os nossos propósitos e não para os de Deus. Jesus afirmou que o amor se esfriaria. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olhe para a realidade à sua volta. Olha o que está acontecendo no nosso país, no mundo, e você perceberá que o amor esfriou. Que está faltando amor como Deus planejou para ser. Essa é uma realidade que você vê, é uma que eu tenho visto, meus irmãos. Eu tenho percebido que, como Deus ordenou para ser vivido, o amor não tem sido demonstrado. E, infelizmente, isso acontece comigo
e com você. Membros de igreja. Anos de crente servindo ao Senhor. Às vezes temos palavras, atitudes, reações que não refletem de forma alguma amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao outro, como a mim mesmo. Refletem simplesmente amor à minha própria vontade, à minha vaidade, ao meu orgulho. O que mais temos visto é amor ao dinheiro, amor ao poder, amor ao sexo, acima de todas as coisas. Amor ao conhecimento, ao status, amor a si mesmo. Eu quero voltar hoje aos textos que nós estamos pregando da nossa leitura do plano bíblico. E eu quero voltar lá para Samuel, segundo livro de Samuel. A história de Davi nos ensina sobre o amor de Deus e como viver esse amor na prática, mesmo tendo esse coração pecador que eu e você temos, mas contando com a ajuda e a graça do Senhor. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. E se você já quiser abrir, depois no capítulo 9, verso 1. Nós vamos ler esses dois textos, mas vamos ler o primeiro, depois nós vamos para o segundo. 2 Samuel 4, 4, nós temos o seguinte registro bíblico. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O que esse texto está mostrando para nós, meus irmãos? Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Jonatas era amigo de Saul. Não, Jonatas era filho de Saul, amigo de Davi. Saul queria, de todas as formas, acabar com a vida de Davi. Por quê? Porque Deus tinha falado para Saul: você não me obedeceu, então eu vou tirar o trono de você, o trono do qual ele era rei sobre Israel, e darei a Davi. Saul começa a perseguir Davi e quer assassinar Davi. Jonatas, filho de Saul, é muito amigo de Davi e ajuda Davi a fugir algumas vezes dessa intenção do seu pai de matar Davi. E o texto diz para nós que Jonatas tinha um filho, Mefibosete, um filho de 5 anos. O seu pai estava guerreando junto com seu avô. São mortos. Chega a notícia. Quando eles recebem a notícia, vão fugir. Por que eles precisam fugir? Primeiro, porque os filisteus que mataram Saul e Jonatas, todo o exército, são cruéis. E é claro que vão correr para o palácio real e exterminar todo e qualquer descendente de Saul e de Davi, para que não haja condições de um herdeiro reclamar o trono. Mas existe um outro perigo. Davi será rei, porque Deus falou. Então Davi pode vir também com o seu bando e aniquilar todos ali do palácio, especialmente em busca do herdeiro. Então todos fogem. E na pressa de fugir, a criança cai, quebra os tornozelos e ele fica manco. Nunca mais andou normalmente. Cresce manco, era o único herdeiro vivo da casa de Saul, quase ninguém sabia, fica sumido até o capítulo 9. Uma pergunta para mim e para você. Como que Mefibosete cresceu? Quais histórias ele ouvia? Ele era herdeiro do trono, estava exilado à força, escondido, não poderia requerer o trono. Se ele está escondido e não tem como usufruir daquilo que o trono lhe propiciaria, provavelmente vive na miséria, vive na dependência de alguém,
deficiente permanentemente. Como é o coração dessa criança? Como Mefibosete cresceu? Talvez ele ouvisse da babá: olha, você é manco porque nós tivemos que fugir com medo de Davi. E agora Davi reina. Olha, nós estamos escondidos porque se a gente aparecer, Davi pode querer te matar. Olha, Davi usurpou o trono do seu avô. Estou conjecturando, sim, meus irmãos, mas para nos ajudar a pensar um pouquinho, antes da gente ir para o capítulo 9. O que cresceu no coração de Mefibosete pode ser aquilo que cresce no meu e no seu coração. Como você encara os problemas da sua vida? Como que você olha para a realidade do que acontece com você? Como você julga e como você responde a isso? Será que nós temos culpado as pessoas pelos nossos fracassos? A culpa é de Davi, por você ser manco? Nós estamos escondidos por causa de Davi? Nós sofremos e passamos necessidades por causa do outro? O que acontece de ruim da sua vida é culpa de alguém? Você sempre terceiriza? Ou você é capaz de reconhecer os seus próprios erros, seus próprios pecados, sua própria incapacidade de amar e lidar com os problemas? Isso é importante a gente pensar aqui, porque se nós não soubermos lidar com isso, nós não saberemos lidar com o amor ao outro, nem com o amor a Deus. Porque a gente pode colocar a culpa em Deus daquilo que acontece errado, do jeito que a gente não queria que acontecesse na nossa vida. E se a gente faz isso, isso é um reflexo claro de que nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 9. E aqui nós vamos ver como que Davi nos ensina acerca do amor de Deus, sendo Davi aqui um tipo de Cristo, alguém que aponta para a pessoa de Cristo, para uma realidade futura que acontecerá e que transformará a vida do ser humano. Capítulo 9 de 2 Samuel diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei.
tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. De repente, Davi lembra da aliança que ele tinha com Jonatas, do amor que existia entre eles, uma amizade profunda que existiu entre os dois. E ele então manda buscar, quando descobre que existe um filho de Jonatas perdido. Ele toma conhecimento de que ele tem problema, é deficiente, que está distante, mas nada disso é impedimento. Ele manda buscar. E como é que Mefibosete, olha comigo aí no verso de número 5, Davi manda trazer. Então imagine que alguém chegou lá e falou assim: Mefibosete, você é Mefibosete? Sou. Então vamos que o rei está te chamando. O que passa na cabeça de Mefibosete? Você pensou algumas coisas, né? Eu também pensei algumas. Agora acabou. Serei exterminado. Ele é o rei, tem que acabar com qualquer ameaça, eu sou o herdeiro legítimo. O que Davi vai fazer de mim? Agora estou nas mãos de Davi. Veja, Mefibosete, quando chega, se prostra, se ajoelha, põe o rosto em terra. Depois, no verso de número 8, se autodenomina um cão morto. Olha a estima, ou autoestima, de Mefibosete. Ele se sente pior que nada. Mesmo tendo sangue real nas veias, ele se considera menos que um ser humano, um cão morto. Meus irmãos, Davi percebe a amargura no coração de Mefibosete, percebe o medo e diz o que no verso 7? Não temas. Não tenha medo, Mefibosete. Não é o que você está pensando. Chama pelo nome, como quem diz, você não é um cão morto, você é um ser humano, a quem eu devo amar, como eu sou fruto do amor de Deus. Você é um ser humano a quem eu preciso cuidar e demonstrar respeito. Então Davi pega Mefibosete como alvo, ou direciona para Mefibosete, alvo do amor que ele mesmo tem sido alcançado pelo Senhor. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é um Davi que depois de muito aprender com Deus, de ser confrontado por seu pecado contra Batseba, nós vemos um Davi que, na verdade, ele não foi confrontado ainda, mas um Davi que, quando reconhece que a vida dele só depende de Deus. Davi passou aproximadamente 12 anos no deserto, fugindo de Saul. Teve 2 oportunidades registradas na Bíblia, de forma clara, de acabar com a vida de Saul, aquele que o perseguia. E ele não fez, porque ele dizia: eu não posso levantar a mão contra um ungido do Senhor. Ele reconhecia que Saul era ungido de Deus para reinar. Então, se aquilo acontecia, Deus permitia. E aguardou até que Deus mesmo conduzisse a história e Saul fosse morto pelos seus inimigos filisteus. E agora nós vemos Davi amando de certa forma, inimigo, porque era um herdeiro que poderia reclamar o trono. Só que Mefibosete ainda não sabia que esse Davi era um rei diferente, um rei que estava reinando como Deus determinara para reinar, com justiça e direito. Verso 15 do capítulo 8 diz assim: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Para julgar com justiça é preciso amar, meus irmãos. Davi ama o próximo, ama o seu inimigo. E esse amor exercido por Davi é o mesmo amor que Deus exerce
sobre cada um de nós, na minha direção, na sua direção. É um amor independente das situações, um amor independente das condições, um amor independente do estado hormonal, das conveniências pessoais. É um amor perfeito. E eu não estou dizendo que Davi é perfeito, porque ele não é. Mas olhe comigo para Davi. Davi é rei. E ele tem uma decisão a tomar. Ele vai exercer o reino com poder ou com amor? Ele vai confiar no poder que tem ou no Deus que o colocou como rei? Porque se ele confiar e for reinar no poder que ele tem, a melhor coisa a fazer é acabar com Mefibosete. Mas se ele confia no Deus que o ama, que lhe deu o reino, então a melhor opção é amar. Porque ao amar Mefibosete, ele estará refletindo o mesmo amor do qual ele é alvo. O amor de Deus sobre a sua vida, que o sustentou por todo o trajeto no deserto enquanto fugia de Saul, que o sustenta lutando contra os filisteus, o mesmo Deus que ele chamou de Senhor dos Exércitos quando ele derrubou Golias. O mesmo Deus que o capacitou para vencer os filisteus. E aí aqui já cabe uma pergunta para mim e para você, meus irmãos. Cada um de nós aqui, em vários momentos da vida, nós temos a oportunidade de exercer poder. Nessas horas, a gente prefere agir com amor ou com poder? Todos nós aqui. Todos nós. Em uma situação ou outra. Como pais, como cônjuges, como líderes, como chefes ou patrões. Que caminho a gente tem seguido? A gente confia muito na gente e desconfia do amor de Deus, por isso a gente exerce poder? É a nossa insegurança que nos leva a subjugar, explorar, humilhar, manipular? Ou a gente confia no amor de Deus por nós? E aí amamos o outro como somos amados por Deus? Esse é o desafio que esse texto mostra para a gente. Veja comigo, o verso, essa expressão aparece 3 vezes. Davi no verso 1 diz que quer usar de bondade, mas no verso de número 3 ele diz que quer usar da bondade de Deus. O que deixa claro para mim e para você que ele está sendo conduzido por Deus. O que tem na mente de Davi é a bondade de Deus. É como se ele dissesse, existe alguém no campo inimigo que eu possa amar como Deus me ama? Porque ele é consciente da bondade de Deus sobre a vida dele, por isso ele quer usar dessa bondade de Deus para com a vida de outra pessoa. Davi parece conhecer o coração de quem ainda não descansou no amor de Deus, que precisa ouvir, não temas. Não temas. Eu estou contigo. Essa expressão não temas, usada por Davi aqui, é usada mais de 50 vezes pelo Senhor ou por anjos do Senhor na direção de homens. Expressão que deve levar quem ouve para perto de Deus, para confiar em Deus. Por exemplo, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Essa palavra me aproxima de Deus. Ou, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa palavra me aproxima de Deus. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra me ensina a descansar e confiar no Senhor. Meus irmãos, não temas, não tenha medo de nada. Não temas confie na soberania e no amor de Deus por você. Não temas significa não tenha medo de amar, nem de se entregar ao amor de Deus. E a gente pode terminar com as citações de não temas, com Lucas 2, de 10 a 12. Não temais,
Eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Está falando de quem, meus irmãos? De Jesus Cristo. Não temas, Jesus Cristo veio por amor a você, para te ensinar a amar, para te ensinar a ser amado, a confiar e se entregar ao amor do Deus perfeito. Essas palavras conduzem pessoas temerosas, inseguras, mal amadas ao amor de Deus. Porque é Ele quem diz, aquele que te criou, que te sustenta. Davi dá conteúdo ao amor de Deus, ao testemunhar, ao agir na prática na direção de Mefibosete, meus irmãos. Davi torna o seu amor prático. Amor é decisão. Amor é escolha. Amor envolve sofrimento. Amor precisa ser refletido em ações práticas. O que Davi faz? Davi devolve tudo. Davi devolve tudo, verso de número 7. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, mas há um detalhe importantíssimo. Você vai comer na minha mesa todos os dias. Olha que interessante. O que Davi está fazendo é dar status de filho do rei para Mefibosete. Você vai comer na minha mesa. Só quem comia na mesa com o rei eram os herdeiros do rei. E quando ele faz isso, ele está restaurando Mefibosete, enchendo o coração de Mefibosete e ensinando Mefibosete a deixar-se ser amado e a também exercer amor. Davi coloca Mefibosete sob os seus cuidados pessoais. Você comerá na minha mesa. Essa expressão se repete 3 vezes. Como quem chama a minha e a sua atenção para dizer: é assim que Deus age com você. Porque todo aquele que é salvo e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador comerá na mesa do Rei eternamente. Não foi assim? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Esse lugar é para quem? Para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus nos convida a comer na sua mesa eternamente. Eu só preciso me entregar ao seu amor. Só isso. É o que Mefibosete faz, é o que Deus faz na minha e na sua direção, meus irmãos. E esse é o amor de Deus, um amor generoso, um amor extravagante, um amor incalculável. Um amor que vai até pecador, como eu, como você. Um amor para te ensinar a deixar-se ser amado e não confiar nas suas próprias forças. Confiar no amor desse Deus que te criou, a sua imagem e semelhança, e que colocou em você a capacidade de amar. Mas não amar você mesmo acima de todas as coisas, mas amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A vida maltrata, mas Deus nos ama. Amigos nos decepcionam, até irmãos em Cristo Jesus nos traem, mas Deus continua nos amando e nos ensinando a perdoar e amar. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui nessa noite, Deus te ama de uma maneira que você não consegue entender. Não consegue. Que talvez fosse o que estivesse na mente de Mefibosete ao olhar para Davi, se jogar no chão, falar que é um cão morto e não entender o que está acontecendo. Talvez essa seja a sua realidade, mas eu quero dizer para você, ainda que você não entenda, Ele te ama. E o convite dele para você é: deixe eu te amar. Deixe ser amado. E se entregue a mim. E eu vou te ensinar como amar. Amar a mim, acima de todas as coisas, e amar o outro. E amar a si mesmo, na forma correta. Meus queridos, eu queria que você pensasse um pouquinho antes de eu ir para a conclusão. Pensa um pouquinho aí, você e Deus. Onde você tem colocado o seu primeiro amor, como cantamos aqui? Onde?
O que é que você ama acima de todas as coisas? Como é que você se entrega a esse amor? Pensa um pouquinho sobre isso. Qual é o seu primeiro amor? Qual é o seu primeiro amor? Bem, à luz do texto bíblico, nós somos criados para amar a Deus acima de todas as coisas, porque somos sua imagem e semelhança e Ele colocou em mim e em você essa capacidade. O pecado nos impede de viver isso, mas em Cristo, na habitação do Espírito Santo em nós, podemos viver essa realidade. Então, se você identificou que o seu amor primeiro não é Deus acima de todas as coisas, o caminho nos é dado pelo Senhor. É nos achegar à mesa. Essa mesa apenas aponta para a mesa eterna. Ela apenas sinaliza aquilo que será perfeito e eterno, quando estaremos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desfrutando de harmonia plena, de amor perfeito, sem pecado, sem egoísmo, sem nada que possa nos impedir de amar verdadeiramente. Davi aponta para Jesus, o Jesus que é o homem perfeito e que ensina que o amor perfeito é apenas nele e concede a todos aqueles que confiam nele capacidade de amar. A primeira história, a história de Mefibosete, ilustra a nossa vida de amargura, a nossa vida de quem não sabe amar, a nossa vida cheia de medo devido ao que nos acontece, que não planejamos e que não queríamos que acontecesse. A primeira história nos lembra, eu não queria ser assim, e isso foi por culpa do outro. A primeira história nos lembra, eu não queria estar assim, e estou assim por causa do outro. Mefibosete nos faz pensar que muitas vezes somos impedidos de perceber o amor de Deus porque o nosso olhar está na direção errada. Mefibosete nos ensina que muitas vezes não conseguimos amar porque o nosso coração está repleto de amargura. Aí a gente não consegue amar. Essa primeira história nos lembra que o amor pode esfriar no meu e no seu coração, quando nós deixamos que as circunstâncias à nossa volta nos tomem de tal maneira que olhemos apenas para um amor egoísta e egocentrado. Então precisamos, à luz do testemunho de vida de Mefibosete, olhar para a segunda história. A segunda história mostra para mim e para você como nós somos amados. O amor de Davi por Mefibosete é o amor de Deus por mim e por você. Nós somos como cães mortos. Não temos nada em nós mesmos que pudesse ser alvo de amor. Mas Deus é gracioso e Deus é amor. Se Ele é amor, o que Ele sabe fazer de melhor é amar. Então Ele vem até nós e nos restaura. De cães mortos, nos torna filhos do Rei. E nos coloca na mesa. E nos diz, eu vou te sustentar eternamente. Você agora é meu e eu te sustento. Darei tudo o que você precisa. Para você e para os seus descendentes. E vocês estarão comigo por todo o tempo do reinado. Olhando para a primeira história de novo. Você precisa perdoar alguém, como Mefibosete precisava perdoar? Você precisa demonstrar uma clara confiança ao amor de Deus e ao amor de alguém? Não é tão simples se entregar ao amor a uma pessoa, meus irmãos. Nós somos inseguros, medrosos, desconfiados. E esse pode ser um reflexo de quem ainda não se entregou ao amor de Deus e não confia em Deus acima de todas as coisas, porque fica desconfiado do que o outro pode fazer, inclusive em detrimento da soberania divina. A segunda história, você já se entregou a esse amor de Deus? A sua vida já pertence a Jesus inteiramente?
Você confia no amor dele de tal maneira que ele pode fazer o que quiser da sua vida? Você confia no amor de Deus de tal maneira que é ele que dita como você tem que viver? Esse é um privilégio que eu e você temos. Nós podemos amar a Deus porque ele nos ama. Então, o que eu e você precisamos é nos entregar esse amor. E aí ele vai transformar a minha vida, a sua vida, e nós vamos amá-lo de toda a força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Você é livre em Cristo Jesus para amar a Deus sobre todas as coisas. Que atitudes eu e você precisamos colocar diante do Senhor para serem corrigidas pelo Espírito Santo nessa noite? Essa é uma pergunta para mim e para você que somos já amados e nos entregamos ao amor de Deus. A nossa vida pertence a Ele. Mas para você que ainda não se entregou esse amor, a pergunta é outra. Hoje é dia de você confiar a sua vida a esse Deus amoroso e deixar que Ele te ame profundamente e confiar nesse amor de todo o seu coração para que Ele conduza a sua vida? Se esse é o dia, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E todos nós vamos ter um tempo de oração. Se você entendeu isso, se o Espírito Santo falou o seu coração, e você quer de fato vencer a barreira da desconfiança, porque não conhecia ainda o amor de Deus, e agora você entendeu o amor de um Deus que entrega o seu próprio Filho na cruz para morrer no seu lugar, sendo o Filho dele inocente, sem culpa, mas para pagar a culpa que era sua, pagar pelo pecado que é seu. Se você entendeu esse amor e quer entregar a sua vida a esse Deus amoroso, porque você quer aprender a amar como esse Deus te ama, amá-lo acima de todas as coisas, viver para Ele acima de todas as coisas, amar o outro como a si mesmo, então eu te convido a fazer uma oração. Fazer uma oração aí, mesmo que silenciosamente. Mas dizer: Deus, eu entendi esse amor. E eu reconheço a minha rebeldia de amar a mim mesmo acima de todas as coisas, os meus propósitos egoístas e egocentrados. E isso só me tem feito sofrer. Eu entendo isso hoje. Mas eu quero descansar. Eu quero ser livre para descansar no amor de um Deus soberano que ama de uma forma que eu não entendo. E eu me arrependo dessa vida e quero me entregar a Ti, para que Tu sejas o meu Senhor e me ensine a amar como o Senhor me ama. Em nome de Jesus. Pai, Teu povo, nós estamos aqui por Tua graça e por causa desse maravilhoso amor. Um amor que nós não conseguimos entender plenamente. É um amor que ultrapassa o nosso entendimento. É um amor na prática, cujo Filho foi entregue para morrer na cruz, no lugar de pecadores, de cães mortos, que não queriam saber dele. E que muitos, apenas hoje, no dia de hoje, 4 de junho, estão entendendo e se entregando por algo que já foi feito há mais de 2000 anos. Um amor que se renova a cada manhã em nossa direção, porque as misericórdias são novas. Um amor que nos sustenta em meio ao nosso ódio, à nossa amargura, à nossa luta contra o pecado. Um amor que nos transforma, um amor tão grande que não permite que nós continuemos do jeito que estamos, mas sempre age para nos transformar à imagem de Jesus, Ele que amou de forma perfeita. E que hoje, como Senhor e Salvador, dos que creem e o confessam como Senhor e Salvador, aprendem a amar, desfrutando desse amor com Ele. Pai, obrigado. Obrigado por esse amor que nos alcançou. Mas Deus, como Igreja Presbiteriana de Brasília, nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, nos ensine a amar
de forma prática, na forma como nós olhamos para as pessoas, na forma como nós conversamos, respondemos, nos relacionamos. Livra-nos de agir com poder, ensina-nos a agir com amor. Livra-nos da soberba, da arrogância, do orgulho, da vaidade. Encha-nos de amor. Transforma-nos. Pois o Senhor Jesus afirmou que Ele seria conhecido a partir do amor dos seus discípulos. Então nós queremos ser esses discípulos que amem de tal forma que Jesus seja conhecido a partir de nós. É o que nós te pedimos, orando em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.